Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à Faculdade Pitágoras de Linhares. Eu sou o professor Léo Martins e estarei ministrando a disciplina de Matemática Financeira ao longo desse nosso primeiro semestre de 2021. Para que vocês possam entrar em contato comigo, vocês têm acesso ao meu WhatsApp pelo meio do telefone 997780661. E vocês também podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, professor@leomartins.net. Sejam todos muito bem-vindos e vocês vão reparar que a disciplina Matemática Financeira não é apenas juros simples e juros compostos. Tenham todos um ótimo curso, um ótimo semestre e que possamos em breve estar juntos novamente. Nós nos conhecemos na primeira aula, que foi a aula inaugural na segunda-feira, junto com o professor Edson. Na terça-feira também nos conhecemos mais um pouquinho, para quem esteve presente na faculdade, junto com a aula do Robson, que eu auxiliei um pouquinho o processo com ele. E na quarta-feira também estive com alguns alunos presentes por meio desse projeto que nós tivemos para termos esse momento inicial para com vocês. A partir das nossas próximas aulas serão todas via Teams, então fiquem atentos. E essa apresentação inicial já aconteceu com os alunos que estavam presentes. Ao longo do semestre a gente vai estar se apresentando também via Teams e a gente bate um papo, a gente vai discutindo um pouquinho. Bom, eu sou o professor Léo Martins, eu atuo no momento em algumas instituições, sou professor da pós-graduação aqui da faculdade, professor da especialização também da MBA em gestão de projetos, sou da comissão própria de avaliação, atuo na Médios Transporte, Vaninho Transportes, sou efetivo de matemática no Poli 1, na minha primeira cadeira, e a segunda efetivação, foi na escola Antonieta, lá no bairro Interlagos, e que por motivos eu tive que ir para o Manuel Abreu, já que a escola virou tempo integral. Anteriormente já tinha atuado como coordenador de matemática no SESI Espírito Santo, fazendo plano de ensino, gerenciando toda a matemática da rede Espírito Santo por 2 anos. Fui professor de matemática do SESI também. Na Facelius fui do colegiado de administração no ano 2013, fui o primeiro ex-aluno da instituição a voltar para dar aula lá. Trabalhei também no curso técnico de logística e por 10 anos trabalhei como gerente comercial na área de tecnologia de informação. Meus percursos educacionais se deram da seguinte sequência, Em 2011 formei e graduei em administração, 2013 licenciado em matemática, 2015 especialista em educação pelo IFES, 2018 mestre em ciência, tecnologia e educação pela Faculdade Vale do Cricaré, e desde 2019 eu tenho o meu doutoramento em andamento pela Anhanguera, que é uma das bandeiras da faculdade da rede Croton, que aqui a gente chama de Pitágoras, em São Paulo, para o sul, é Anhanguera. Minhas preferências na administração são disciplinas que envolvam cálculo, então nós temos ali a matemática financeira, análise de investimentos, métodos quantitativos, gestão da qualidade e gerenciamento de projeto na parte de análise de risco. Não o gerenciamento de projeto todo, mas apenas análise de risco, que é uma parte do gerenciamento de projeto. Critérios avaliativos. Esses critérios avaliativos são os meus critérios avaliativos. Cada professor tem a sua forma de avaliar, de forma distinta um do outro, mas esses aqui em especial são os meus critérios avaliativos. Ao longo dos 2 bimestres, iremos avaliar desenvolvimento do conhecimento em matemática financeira com avaliações oficiais e atividades. Atividades tanto em sala, via remoto, ou por meio do portal. Para esse nosso primeiro bimestre, nós temos uma avaliação oficial, que vale 1.000 pontos. Nós temos 500 pontos ao longo das aulas e nós temos 500 pontos pelo cumprimento do portal das unidades 1 e unidade 2. Para o próximo bimestre, nós vamos ter 4.000 pontos oficial 2, 1.000 pontos em sala de aula e 500 pontos pelo cumprimento das unidades 3 e 4 no portal do aluno. Esse aqui é o nosso calendário da nossa disciplina.
Então aqui estão as aulas previstas para o mês de fevereiro, março, abril, maio e junho. E aqui do lado estão o que vamos discutir ao longo dessas nossas aulas em si. Então a primeira aula foi uma aula inaugural. Eu vou até reajustar essa pontuação aqui porque não teve atividade. Depois nós vamos ter aqui umas aulas falando sobre juros simples, juros compostos, série de parcelamentos e de acordo com o que está no dia, você tem um conteúdo do lado direito. Tá? Então, haverá uma aula em especial que eu não vou estar em Linhares, que é o dia 17 de março, que essa aula será gravada e ficará disponível para vocês. Bom, dando sequência ao nosso processo em si, todo o calendário acadêmico ele vai demonstrar para vocês aqui, dentro do calendário da nossa disciplina, no caso, as pontuações das atividades, tá? Que é essa coluna que nós temos aqui. Essas colunas estão demonstrando as pontuações. E aqui a descrição das atividades em si. Repare bem que nós temos as atividades em sala de aula e que nós temos também as avaliações. Então já tem data marcada para a nossa prova. Dia 7/4 é a primeira avaliação e o valor dessa avaliação é de 1.000 pontos. Depois, no dia 2 de junho, será outra avaliação, avaliação oficial 2, e ela vale 4.000 pontos. Além disso, caso o aluno perca alguma dessas provas, caso ele não realize essas avaliações, ele terá direito de realizar uma segunda chamada. A segunda chamada ela não é feita logo após a primeira, por exemplo, perdi a primeira avaliação, já posso fazer na semana seguinte? Não. Tem uma data no calendário, que é o dia 14 de junho. E o dia 14 de junho, o aluno que perdeu a primeira ou a segunda, ou até mesmo as duas provas, irá realizar a avaliação da segunda chamada. Caso o aluno faça as avaliações, faça as atividades e de repente não consiga nota, ele fica de exame final. Então, o exame final ele ocorre após a finalização do período letivo, que é o dia 16/7, e que nesse período letivo, no dia 17/7, ele faz o exame final, que é a prova final. Então, o aluno precisa ter pontos em atividades, senão ele precisará tirar a nota máxima nessa avaliação de exame final. Então, fiquem atentos aos processos, fiquem atentos às nossas discussões em sala, para que a gente possa ter o melhor aproveitamento possível ao longo desse semestre. Plano de ensino ou ementa. Em todas as nossas aulas, eu sempre irei apresentar para vocês o plano de ensino, a ementa e o momento em que nós estamos nesse plano de ensino. O plano de ensino ou ementa, ele serve para nos guiar dentro da estrutura da disciplina. No nosso caso, todas as quartas-feiras desse primeiro semestre, nós iremos estudar matemática financeira. Então, ao longo desse primeiro semestre, o que nós vamos estar discutindo? Vale ressaltar ainda que a matemática financeira só será vista por vocês nesse primeiro semestre. Então, para os alunos que forem aprovados na disciplina, os outros semestres vocês não vão ter mais a matemática financeira, e sim ela aplicada em outros contextos, como a análise de investimento. Então, o que essa estrutura ela faz? Ela nos guia, enquanto professores, sobre o que nós iremos discutir. Nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, ela diz que nós vamos discutir sobre juros e parcelamentos e os conceitos básicos. Então, nós vamos ver juros simples, juros compostos, séries de pagamento. Então, quando a gente fala séries, nós estamos falando de parcelamento. Logo depois que nós terminarmos essas parte básica, né, de conceitos em si, nós vamos para a parte de aplicações. Dentro das aplicações, nós vamos estar estudando capital de giro,
nós vamos estar vendo descontos, nós vamos estar vendo taxa efetiva e nominal, e ainda assim nós vamos estar negociação com juros simples e juros compostos. Seguindo esses caminhos, aí a gente entra em análise dos financiamentos, e aí nós vamos estudar muito sobre o que é um valor presente no financiamento, valor presente com entrada, condições especiais também, além de determinar taxa de juro para um determinado valor presente. Então, análise de financiamento, nós vamos discutir muito sobre a questão do financiamento que os bancos realizam, financiamento de veículo, financiamento de, como que eu posso dizer para vocês, financiamento agropecuário, financiamento de caminhão em que você tem um período que você não faz o pagamento, que é um período chamado de carência. Então, tudo isso vai estar discutindo dentro de análise de financiamento. E, por fim, o último capítulo, chamado investimento. Nesse capítulo, nós vamos estar verificando o saldo de um valor futuro. Então, enquanto na análise do financiamento a gente vê o valor presente, o quanto eu tenho que ter hoje, em análise de investimento, eu vou estar verificando simplesmente o quanto que eu vou ter futuramente. Determinação de taxa de juro para o valor futuro, que é praticamente o que nós vamos ver, taxa de juro do valor presente. Só que aqui entra a questão também de amortização, que é muito legal. Por exemplo, professor, eu quero fazer minha casa, minha vida, que tipo de amortização que eu vou estar usando, né? Será que eu posso ter desconto? Professor, porque quando eu faço financiamento do veículo, eu consigo pagar mais barato as últimas prestações, enquanto se eu fizer um consórcio eu não consigo, né? Além disso, também a gente tem o cheque especial, que é o último item desse capítulo de investimento que a gente vai estar discutindo. Então, a matemática financeira demonstra para vocês, a partir desse plano de ensino, não pode ser reduzida tão somente quanto juros simples e juros compostos. Eu espero que a gente consiga, na medida do possível, trabalhar de forma bem tranquila com vocês perguntarem, tirarem dúvidas e questionarem, podem parar as aulas e questionarem o máximo de informação possível. Bom, pessoal, a calculadora que nós iremos utilizar, o nosso equipamento de trabalho, é a HP 12C. Essa calculadora é uma calculadora financeira, tem ela na versão Gold e tem ela na versão Platinum. Hoje, pela cotação do dólar, essa calculadora no Play Store está saindo por R$ 48,00 mais ou menos. Você tem como comprar ela física, que ela sai física por R$ 350 à vista, em Linhares. E você tem ela também como comprar ela usada a partir de uns R$ 150. Com R$ 150 você consegue comprar ela usada também. Se você quiser usar via navegador, você pode estar usando esse endereço aqui, que vai também estar na descrição do vídeo, para vocês poderem estar usando ela sem pagar nada. No celular, para quem usa banco, para quem tem um sistema de pagamento online, banco ou qualquer outra coisa, por questão de segurança, eu não aconselho usar outro software a não ser se for original. Nem jogo eu aconselho instalar no seu celular se você usa banco, se você usa Uber com cartão de crédito, se você usa aplicações como o iFood e você digita seu cartão de crédito, porque o software não original a gente não tem certeza do que ele faz. Então fica essa sugestão para vocês. Evitem usar software piratas no celular de vocês, porque vocês podem estar inserindo vírus nele. Por causa de R$ 48,00, eu acho que compensa instalar um software original no seu celular. Para quem quiser a calculadora física, nova, R$ 350 está saindo, e usada, ela sai por 150, a partir de 150, beleza?
Então, fica aí a dica para vocês. E se quiser usar ela online, depois vou estar nas aulas também mostrando ela online para vocês. Vocês podem usar esse endereço aí que vai estar na descrição do vídeo e também no grupo do WhatsApp que eu vou estar disponibilizando para vocês. Bom, sobre os conhecimentos prévios, o que a gente precisa entender? Não são todos os conhecimentos prévios que estão elencados aqui no momento, mas inicialmente nós, enquanto administradores e na área de matemática financeira, nós vamos ter que saber calcular porcentagem, saber fazer operações básicas, entender o que são os períodos de tempo, saber a regra de 3, fazer equações, resolver equações, calcular potências, raízes, em alguns casos, logaritmos. Um dos conteúdos que persegue a vida de qualquer estudante de ensino médio é regra de 3. No conteúdo, quando o aluno aprende regra de 3, o outro vai dizer multiplica em x. E, na verdade, o que seria regra de 3? A regra de 3 é porque nós temos 4 elementos, então eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, do qual nós conhecemos 3 termos, e desses 3 eu irei descobrir o quarto que está faltando. Então isso é regra de 3. Quando o professor fala multiplicar cruzado, multiplicar em x, na verdade nós estamos multiplicando os extremos, que a gente chama, pelos meios. E aí nós temos extremos e temos meios. E aí basta o aluno vir e fazer x que multiplica 100 tem que ser igual a 15 que multiplica 800. Nessa situação, o aluno vai passar a ter x vezes 100, são 100x, que vai ter que ser igual a 15 vezes 800. 15 vezes 800, que vai dar um total de 12.000. Na operação, eu sempre comento com os alunos, né? Repete o que está, se você tem dúvida, o que está, o que tem. 15, 100x é igual a 12.000. E aí você sabe que você vai ter que isolar o x. Então, para isolar x, esse 100 que está multiplicando vai ter que passar dividido. Então, você vai ter aqui sobre 100. Então, no caso, nós vamos ter que x vai ser igual, cancela, cancela, não é cancela, a gente viu na aula, simplifica, simplifica, tá? Tem uma explicação depois para isso. E aí nós vamos ter 120 sobre 1, que vai dar um total de 120. Outra forma que vocês podem resolver isso é simplificando os valores em si. Então, se eu tenho 15 sobre x, que vai ser igual a 100 sobre 800, isso implica que eu posso simplificar os zeros, 0 simplifica com 0, 0 simplifica com esse 0, e, na verdade, eu vou acabar tendo 15 sobre x, que vai ser igual a 1 sobre 8. Multiplicando os meios e extremos, os extremos e os meios, ou seja, multiplicando em x, nós vamos ter, em x é até engraçado, nós vamos ter que x, porque x vezes 1 é x, esse 1 aqui fica oculto, x vai ser igual a 15 vezes 8, 120, e aí você já agiliza a sua conta. A forma de se resolver uma regra de 3, cada aluno vai ter a sua. Não se preocupe se você vai demorar um pouquinho mais, mas faça do jeito que você julga que seja melhor para você. Aqui nós temos de novo, posso fazer esse meio aqui. Então, ó, x que multiplica 15.000 vai ser igual a 6.000 que multiplica 100.
100. Então, nessa situação, multiplica, pontinho, ok. Nessa situação, nós vamos ter aqui, ó, 15.000 x vai ser igual 6.000 vezes 100, 6 vezes 1 é 6. E nós temos 3, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Como que eu quero isolar x? Quem passa é quem está multiplicando ele agora. Então, nós vamos ter aqui que x vai ser igual a 600.000 sobre 15.000. Simplifica os zeros. E aí você vai ter 600 dividido por 15, que vai dar um total de 40. Se você julgar ser preferível, você pode vir, simplifica um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. E aí você vai ter isso daqui, ó. 150x, 150x, porque x multiplica com 150, precisa ser igual a 6.000 vezes 1, que vai dar 6.000. X é igual a 6.000 sobre esse 150 está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Simplifica os zeros no final, x vai ser igual também a 40. Repara bem que existem várias formas de você chegar no mesmo resultado. Com isso, cabe a você escolher, a você praticar e a você resolver bem essas equações que têm o formato de regra de 3. Na verdade, a regra de 3 é justamente isso. É uma equação com 4 termos, dos quais você conhece 3, e é possível calcular, determinar o quarto termo que encontra-se ausente. Pratiquem, exercitem, que quanto mais vocês exercitarem, mais a gente aprende. Sobre porcentagem, é um pouquinho complexo, né? O que eu comentei até na aula presencial, e a porcentagem ela engana um pouco a gente. Então, isso daqui, quando a gente escreve com esse símbolo, ele é só o símbolo da porcentagem. Mas a porcentagem, ela quer dizer que trata-se de uma divisão, é uma divisão por 100. Então, eu tenho 3 maneiras diferentes de escrever porcentagem. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, pegar 15 sobre 100. Se eu dividir 15 por 100 em uma calculadora, eu vou encontrar o valor de 0,15. Como que 15 está por 100? 15 por 100. Eu também vou ter como escrever isso usando o símbolo percentual. 15%. A grande questão que a gente entra aqui é a forma da escrita, né? Essa daqui está escrita em fração. Essa daqui está escrito em índice, ou seja, decimal. E essa daqui está escrito em percentual. Só que todos eles correspondem ao mesmo valor numérico. Então, todos eles correspondem e são a mesma coisa, porém são representações distintas. A única diferença deles é que eles têm representações diferentes. Só que eles são a mesma coisa. Equivalentes. Ou seja, valem a mesma coisa em si. Tá. Então, eu tenho aqui uma divisão por 100. E a divisão por 100,
partes, para cada parte você vai ter 1% daquilo. E aí a gente tem diversas formas de calcular, por exemplo, 15% de 800, 25% de 3.800. Cada um vai ter o seu jeito em si de se calcular cada elemento desse que está escrito aqui. Uma pessoa pode, por exemplo, ao pegar 15% e querer calcular 15% de 800, ela pode traçar algumas estratégias de cálculo mental, que não tem problema. Mas eu posso vir e fazer uma conta. Olha, 800 vezes 15%. Escrito em forma de fração, eu vou ter 800 vezes 15 e depois divide por 100. Então, escrito em forma de fração, a pessoa pode tranquilamente trabalhar como que muitos alunos fazem. Multiplica-se primeiro por 100, por 15, para depois dividir por 100. Então, a pessoa pode pegar ali 800, multiplicar por 15. Então, 800 vezes 15 vai dar 1.200. E logo em seguida divide por 100. Simplifica. E a pessoa tem que 15% de 800 é igual a 120. Outra forma que a pessoa também pode estar utilizando é fazendo a multiplicação já pelo valor do índice, né? Então, pode vir e fazer 800, que multiplica 0,15. Então, nesse caso, a pessoa vai vir fazendo a conta. Então, a pessoa pode vir fazer a conta de forma mais tranquila. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40. Tá aqui. 1 vezes nada, nada. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 8, 8. Como que tem um zero aqui, não precisa fazer a operação. E soma. Somando isso, a pessoa vai ter 0, 0, 0, 12. Ao todo, tanto no número de cima quanto nesse valor decimal, nós temos duas casas só após a vírgula. Aqui em cima não tem casa após a vírgula, no momento, a gente não multiplicou elas. Então, eu vou ter que ter duas casas aqui embaixo, 2, vírgula. E aí dá o total de 120. Lembrando que a parte decimal no Brasil é usada a vírgula. Outra forma que a pessoa também pode usar é a questão de fazer o raciocínio lógico. Então, não precisa seguir, né? Por exemplo, eu sei que 10% mais 5% resulta em 15%. 10% de 800, basta você dividir por 10, 800, você vai achar que é 80. Você vai ter 80 aqui. A metade de 80 equivale a 40. Então, se 10 mais 5 é 15, 80 mais 40 vai resultar em 120. Então, a forma como que você calcula é bem mais simples. Então, 10% é dividir por 10. Então, 800 divide por 10, você simplifica o zero e você vai chegar em 80. Ou anda uma casa só para vírgula e você chega na resposta. Fazendo o mesmo processo para os demais, a gente vai encontrar infinidade de opções e infinidade de cálculo em si. Uma coisa que eu gosto muito de calcular, ou é usando esse raciocínio lógico, que eu comentei com vocês aqui, ou já é ir direto e calculando de uma forma bem mais simples pelo valor decimal. Eu posso pegar aqui, 3.800, multiplicar por 0,25. 3.800 multiplica por 0,25 e nós vamos chegar em um valor de R$ 950. Se eu fizer item por item, nós vamos chegar
5 vezes nada. 5 vezes nada é nada. 5 vezes nada é nada. 5 vezes 8 vai dar 40. Vai 4. 5 vezes 3, 15 com 4, 19. Agora, multiplicando o 2, nós vamos ter 5, 2 vezes nada, desculpa, nada, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 8, 16, vai 1, e 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Soma-se os valores e nós vamos obter o somatório desses valores. 0, 0, 0. Aqui vai dar 5. 5 vai 1, 7, 8, 9. Só que não tem condições de 25% de 3.800 dá 95 mil. Conta-se quantas casas tem após a vírgula, em cima não tem, embaixo tem 1, 2 casas. 1, 2 casas, R$ 950. Para quem sabe também, 25%, né, se eu fizer aqui a continha, ó, 25 mais 25 mais 25 mais 25 é igual a 100. Então, eu precisei fazer 4 vezes 25 para dar 100. Então, eu posso pegar 3.800 e dividir por 4. Também vai dar esse mesmo valor de 950. Então, a forma como que a gente tem para resolver, ela é bem diferente. Então, fazendo a divisão aqui por 4, ó, nós vamos ter 38 divide por 4 vai dar 9. 9 vezes 4 é 36. Desconta, resta 2. Baixa o 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. Desconta, e aqui vai dar 0. Baixa o último 0. Você não tem nada. 0 dividido por 4, 0. 950. Então, pessoal, a forma como vocês vão fazer o cálculo, se vocês vão usar esse raciocínio, de repente quero usar para o seu 25% é metade da metade, que a metade é 50. A metade da metade, a metade de 50 é 25. Pode fazer. A metade de 3.800 e depois você calcula a metade dessa metade. A metade de 3.800 vai dar 1.900. A metade de 1.900, 950. Então, essa forma que vocês podem calcular é um livre-arbítrio que vocês possam ter para calcular. O importante é vocês deixarem nas avaliações, nas atividades de vocês, enquanto vocês estiverem desenvolvendo-as, é simplesmente os registros, né, para que vocês possam compreender depois o que vocês fizeram enquanto cálculo. Bom, partindo mais para frente um pouquinho, a gente tem aqui 25% de 170, 30% de 250. Vou pegar esse aqui, ó. Você tem 250 vezes 0,3. 0,3 ou 30, né? Se você quiser usar o zerinho, você já vai saber que aqui tudo vai dar 0. Correto? Então, deixa eu fazer a continha aqui com 3 e colocar de verde o 0. E você sabe que quando multiplicar por 0, vai dar tudo 0. Multiplicando por 3, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5 é 15 e vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Somando-se todos esses valores, nós vamos obter o total de 7.500. Como que aqui tem 2 casas após a vírgula, 1, 2, então a nossa vírgula vai vir aqui. Então, vai dar um total de 75. Só que, você, enquanto aluno, você também poderia fazer o quê? 10% mais 10% mais 10% corresponde a 30%. E 10% não é 250 dividido por 10, que vai dar 25.
Então, você tem 25 mais 25 mais 25 e 30% corresponderá a 75. Então, gente, a forma como vocês vão resolver isso é mais individual de vocês. E vocês vão ver que usando a calculadora do ZC também vai ser um método bem mais simples, mais fácil, mais rápido. E eu vou deixar o link dela aqui para vocês depois também. Fazendo a continha aqui, ó, 250 que multiplica 30 por 100. Isso implica que, e aí você pode estar multiplicando 250 por 30, que você vai obter 7.500. Então, muita gente faz essa conta aqui, que é mais prática mesmo. Você multiplica pelo valor percentual e depois você divide por 100. 7.500 dividido por 100 vai dar um total de 75. Então, a forma como vocês vão conduzir esse processo, ela é inerente a cada um de vocês. Então, fiquem atentos aos valores, fiquem atentos aos desenvolvimentos de vocês, para que vocês possam praticar todos os tipos e obter sucesso. Muitas provas de concursos, a questões de raciocínio lógico vai ser mais prática para vocês calcularem. Partindo aqui, então, não fiz esse aqui. Depois vocês fazem para responder. Agora, fazer esse 75 aqui. A gente parte dele pelo mesmo exemplo, 1.500 que multiplica 75%. Então, 75 por 100. Eu vou multiplicar primeiro 1.500 por 75. Então, a gente multiplica 1.500 por 75. E aí a gente vai encontrar 112.500. Quando você estiver trabalhando com calculadora, configure ela certinho para trabalhar com vírgula. Aqui no meio de 112.000, a gente sabe que tem um pontinho, mas não precisa usar. Depois divida isso por 100. E aí vocês vão encontrar o total de 1.125. O mesmo que vocês encontrariam se vocês pegassem 1.500 e multiplicassem por 0,75. Se nós fizermos essa conta dos 1.500 multiplicado por 0,75, nós iremos obter a seguinte resposta. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 2 é 5. 5 vezes 1 é 5, com 2 é 7. Como que eu terminei de usar? Eu posso riscar esse 2 aqui em cima. 7 vezes nada é nada. 7 vezes nada é nada. 7 vezes 5 vai dar 35. Então, vai 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Somando todo mundo, nós vamos obter como resposta o seguinte: 0, 0, 5, 12, vai 1, 1 e 1. São duas casas após a vírgula, primeira e segunda e a vírgulazinha aqui do lado. Total de 1.125. Muito cuidado, porque quando o aluno escreve com vírgula, posição da vírgula acaba atrapalhando o aluno. Muito aluno vai escrever 1.500 e escreve 1.500 colocando uma vírgula aqui. Números, não existe vírgula para você colocar 1.500. Isso aqui seria 1,500, ou seja, 1,5 ou R$1,50. É uma diferença muito grande. Se você não quer colocar, é melhor deixar sem nada, mas não me coloque a vírgula. O certo aqui seria colocar o ponto, e aí sim você estaria falando da mesma coisa, porque nós estamos no Brasil. Então, fiquem atentos aí a essa questão de pontuação nos números. Ao longo dessa aula também, nós discutimos bastante sobre tempo comercial. Então, a gente começa com a questão de ano, né? Foi o que eu comentei que eu esqueci de colocar aqui. O que a gente precisa entender é que um ano ele tem 360 dias, ok?
E que dias é o menor período que nós temos comercial. Um mês, ele tem 30 dias. Professor, fevereiro tem 28, 29, não importa. Janeiro tem 31, dezembro tem 31. Então, a gente considera independente sempre 30 dias. O mês tem 30 dias e 2 quinzenas. O bimestre são um período de 2 meses. O trimestre são 3 meses. E o quadrimestre são 4 meses. Semestre, período de 6 meses. Biênio são 2 anos. Triênio, 3 anos. Sobre a questão dos meses, são 30 dias, então 2 meses correspondem a 60 dias. Um mês é 30 dias, 3 meses, 90 dias. Um mês, 30 dias, 4 meses, 120 dias. Um semestre, 6 meses, então ele vai ter 180 dias. 2 anos, 720, e assim vai indo, só que aqui em biênio a gente já não contaria mais em dias, já ficaria meio sem sentido. Outra questão importante, se um mês tem 2 quinzenas, 15 dias, então 2 meses vão ter 4 quinzenas, 3 meses, 6 quinzenas, 4 meses, 8 quinzenas, e um semestre, 6 meses, vão ter 12 quinzenas. Torna-se importante tudo isso porque a gente precisa entender toda essa divisão de anos também. Um ano são 360 dias, um total de 12 meses, um total de 6 bimestres, um total de 4 trimestres, um total de 3 quadrimestres e 2 semestres, ok? Então, são coisas que a gente só precisa tomar cuidado, porque às vezes a taxa pode estar ao semestre e o período ao ano. Então, você vai ter 2 períodos e não um somente de ano. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, você pode ter um período, e aí vocês vão, nas minhas aulas, vocês vão ficar muito atentos a isso também, que eu vou comentar muito sobre isso. Você pode ter um período de inscrito na atividade de 1 ano, mas aí a taxa ela corresponde a uma taxa, vamos supor, de 3% ao semestre. Nessa situação, a gente não tem mais período de 1 ano. O nosso período são 2 semestres, porque muitas vezes é mais prático você mudar o período do que a taxa para uma taxa anual. E vocês vão ver que não é só você dobrar esse valor quando se trata de juros compostos. Além disso, também existem algumas siglas, né? Por exemplo, a gente diz que AA corresponde ao ano, AD corresponde ao dia, AM ao mês, AB ao bimestre, AT ao trimestre, AQ ao quadrimestre e AS ao semestre. Eu particularmente gosto sempre de evidenciar, porque eu evidencio na atividade se é AQ, se é AT, não só deixar na sigla, eu gosto de escrever. A taxa está ao trimestre, a taxa está ao mês, porque às vezes você tem AB aqui, ó, AB, só que aqui ao bimestre é B. Então essas convenções, elas às vezes podem confundir um pouco a nossa cabeça. Então eu gosto mesmo de evidenciar, de deixar bem claro em que período que está a taxa para não ter erros quando vocês forem desenvolver a atividade. Na matemática financeira, nós usamos muito termos, né? Então esses termos eles são importantes nós saber o que são esses termos. Então existe uma diferença muito grande entre juro e taxa de juro. Não são a mesma coisa
E a gente tem que tomar muito cuidado para saber diferenciar esses dois itens aqui. O juro, ele é a parte monetária. Toda taxa de juro, ela é percentual ou em forma de índice, e aí é decimal. Então, o juro é o quanto a mais se pagou. Enquanto a taxa de juro, ela é o percentual mensal. Então, isso daqui a gente precisa tomar muito cuidado, mensal, anual, e aí vai ser do período. Muito cuidado com tudo isso. O capital, ele corresponde ao valor que foi negociado. Então, cuidado que tem uma diferença aí do valor da mercadoria para o capital. O capital é o que foi parcelado ou ficou para ser pago depois. O montante é o valor do capital mais o juro. Então, não é o valor total de uma mercadoria. O parcelamento é o valor das prestações. E pode ser quinzenais, pode ser até diária também. A entrada é um valor que o cliente vai reduzir do total, que vai virar o capital. Então, o total menos a entrada vai transformar em um capital a ser parcelado. Quando a gente fala de valor financiado, a gente precisa tomar cuidado porque aqui dentro entra IOF, aqui dentro entra encargos e taxas, né? Essas taxas de abertura de crédito, encargos de seguro de vida, IOF, que é o valor que o governo cobra em algumas transações financeiras, e tempo, que é importantíssimo a gente saber as relações ditas anteriormente. Vou mostrar agora o exemplo que eu usei em sala de aula. Então, o exemplo que eu passei em sala foi esse aqui. O exemplo que eu passei em sala foi esse aqui. Compra um tênis de R$500 com a entrada de 200 e o restante em 2 vezes de 160. Então, repara bem que se eu comprar um tênis que custa 500 e eu descontar 200 de entrada, então, nessa situação, que eu vou estar devendo são os R$300, correto? E aí, nessa situação, a gente tem o seguinte, R$200 passa a ser a entrada e o que foi financiado foi 300. Parcelamento, 2 vezes de 160. Então, duas parcelas, 2 vezes de 160, dá um total de 320. Então, logo que 320 tira os R$300 que era dívida, então eu estou devendo de juros R$20. Então, os juros ficou R$20. Qual foi o capital? O capital foi também, nesse caso, o valor financiado. Como que é uma empresa comércio varejista, ela não cobra taxa de abertura de crédito, ela não cobra consulta no SPC Serasa, porque isso tudo já faz parte da formação de preço do produto deles. Mas se fosse com banco, o valor financiado iria incluir todas essas taxas ali. O tempo, como que foi em 2 vezes, possivelmente é mensal, então tempo em meses. Então, 2 meses. E a taxa de juros seria o percentual que daria esses R$10 a mais por mês. Um dos erros que comete muitas empresas é o que eu comentei na sala de aula. R$500 ele é à vista, ou, independente da entrada, 550 a prazo.
E aí, nessa situação, por exemplo, se o cliente não desse entrada, sem entrada em 2 vezes, o cliente iria pagar a quantia de R$ 275. Se o cliente não desse entrada, ele iria pagar 2 vezes 275. Ou se o cliente desse a mesma entrada, ele iria ficar com saldo devedor de 550, tira 200, ele ia ficar devendo 350. E aí o cliente teria que pagar 2 prestações de R$ 175. Nesse caso, a gente precisa tomar muito cuidado enquanto lojista, enquanto gestores de loja, para que esses erros que aqui estão, ele não possa ocorrer dentro da minha empresa. Então, o juro do cliente, o que o cliente vai pagar, o cliente está pagando R$ 50 de juro aqui. Se ele der entrada ou não, ele está sendo cobrado de forma indevida dos 2 momentos. Então, há uma questão muito enérgica que deve ser analisada, né? Então, aqui está dando 10% de juros, só que aqui embaixo, quando vai calcular, esse valor dá mais que 10% em cima dos 300. Então, precisa ser tomado muito cuidado ao longo do período, para que a gente não cobre a mais dos nossos clientes. Esses 10%, como que são 2 meses, seria ao bimestre. Só que aí vocês vão ver que como que se trata de parcelamento, então não teria esses 10% certinho. Mas depois a gente vai estar discutindo isso no momento de séries de pagamento. Esse exemplo foi passado em sala e é só mesmo para a gente discutir algumas coisas sobre taxa equivalente, prestar bastante atenção sobre questão de linha de tempo, mas a gente discute algumas coisas já iniciais a partir daqui. Então, olha só, você vai comprar esse telefone, ele está R$ 900 à vista. Ou você pode pagar ele daqui 10 dias na loja, se você não der entrada com taxa de 3% ao mês, e se você der 25% de entrada, a taxa cai um pouquinho. Então, eu atraio o cliente para que ele possa dar entrada, e aí eu reduzo a taxa de juro também para ele. Isso faz com que, de repente, a maioria dos clientes paguem essa entrada no valor à vista. Bom, pensando nisso, a gente tem algumas coisinhas para pensar. A taxa de 3% ao mês, ela precisa ser convertida para dias, porque o período tem dias. E isso é possível fazer umas certas conversões simples, porque a gente está trabalhando com juros simples. Mas a maioria das vezes nós vamos estar trabalhando com juros compostos, em que as taxas serão bem diferentes dessa forma aqui. E para isso, a gente precisa pensar que juros simples, ele é uma divisão simples, ele segue uma razão, uma proporção bem simples mesmo. Já o juro composto, ele vai seguir escala logarítmica, ele vai seguir uma potência de uma base, então você vai ter ali diversos elementos mais complicados um pouquinho, e aí a gente de fato precisa, em alguns momentos mais, usar HP12C, compreendendo os conceitos que a gente está inserindo nela, do que de fato ficar fazendo conta. Bom, dando sequência aqui, nós temos o seguinte: eu posso pegar na primeira situação, vou comprar um aparelho celular, então posso ter um tempo zero, que representa hoje, ou seja, o momento da compra, ou o momento do financiamento, da negociação, né? Então a gente precisa lembrar disso. O zero significa hoje. E daqui 30 dias, a gente teria a primeira parcela se fosse 3% ao mês. Então a gente compra hoje e paga daqui 30 dias. Só que comprando hoje e pagando hoje, a gente pagaria R$ 900. Só que a gente pode pagar daqui 30 dias se a gente estiver no comércio normal, não é isso? Então, às vezes o comerciante vai lá e faz uma negociação, e aí ele vai fazer 30, 60 para você, mas no caso específico dessa promoção,
ele não está trabalhando com 30 dias. O que está 30 dias é a taxa. Então, para você pagar em 30 dias, você vai ter um juro de 3%. Só que a negociação que está sendo feita para pagamento em 10 dias. Você compra hoje, paga em 10 dias com taxa de 3% ao mês. Quando você fala de 3% ao mês, eu consigo trazer de forma proporcional para 10 dias. E aí eu vou ter um pagamento para 10 dias, que vai ser os R$ 900, que é o valor do aparelho, mais os juros a ser cobrado. Só que qual é a taxa de juro? É 3%? Se eu calcular 3% de 900, eu vou calcular um valor para 30 dias. E aí vai estar errado. Então, eu preciso converter 3% ao mês para dias. E aí, para isso, nós vamos fazer a seguinte conta. 3% divide por 30, nós vamos ter 0,1% ao dia. Como que são 10 dias? 0,1% vezes 10 dias, nós teremos 1% em 10 dias, ou seja, 1% nesse período. Então, se aqui é 3%, a taxa para 10 dias vai ser 1% nesse período. Então, sabendo disso, o próximo passo nosso é calcular esses juros em si. Então, quem será aqueles juros lá em cima? Então, eu tenho o valor que foi negociado, capital, quanto vale o produto, que é R$ 900, e vou multiplicar por 1%. Então, aqui eu vou ter 900 vezes 1 é 900, divide por 100. Então, multiplica pelo percentual e depois divide por 100. Simplifica. O valor dos juros vai ser de R$ 9. Então, o juro aqui vai ser R$ 9 e o valor da parcela em 10 dias ficaria R$ 909. Confirmando esse valor, a gente pode fazer por meio da multiplicação, né? Então, a gente pode vir aqui, 900, e multiplica por 0,01, porque 1%, 1 dividido por 100, 0,01. 0, 0 e 9. São duas casas após a vírgula, e a gente coloca a vírgula aqui e dá 9. R$ 900 mais 9 de juros, valor da prestação em 10 dias, 909. Dando continuidade, a segunda parte da questão, a empresa tenta fazer isso visando algumas coisas, né? Ela vai perder um pouquinho sobre o poder de parcelamento, então ela vai reduzir o seu capital, o seu custo, né, que seria 2,7% ao mês, contra os 3% anteriores. Só que com isso a empresa faz com que o cliente ele dê entrada. Esses 25%, dependendo do tipo de empresa, é até um valor bem considerável do produto. E esses 25% vai fazer com que a empresa ela mantenha seu capital de giro, ela mantenha um fluxo de caixa e saúde financeira da empresa muito bem organizada. Então, isso aqui, algumas empresas traçam essas estratégias para que o cliente, de fato, dê entrada e, às vezes, pague até mesmo sem juros. Então, a gente tem a situação aqui. Ó. Nós temos um produto que ele custa R$ 900 hoje. Só que ele vai ser dado entrada de 25%. Então, eu preciso calcular, eu não posso considerar como capital os 900. Tá? Eu preciso considerar os 900. Capital vai ser igual os 900 menos os 25%. E aí a gente calcula esses 25%, né? 900 vezes 0,25, 0,045,
0,081. Então, os 25% de 900 está dando 225. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, aqui nós vamos ter um capital de 225. Perdão, de 900 menos 225. Então, o capital mesmo vai ser 675. Ok. Se eu pagar em 30 dias, esse capital ele vai ter juros de 2,7% ao mês, porque eu dei entrada. Só que a empresa está dando 2,7% ao mês, só que fala que o pagamento tem que ser em 10 dias. Em 10 dias, você vai ter que pagar o valor negociado, 675, mais os juros atribuídos nesse período. Qual seria o capital, qual seria a taxa de juros, né? Esse juro de 2,7, ele precisa vir para 10 dias. Então, nós vamos trabalhar 2,7% divide por 30 dias. Isso vai dar 0,09% ao dia. Se são 0,09% ao dia, 0,09 multiplica-se por 10, nós vamos encontrar 0,9% no período de 10 dias. Agora, basta nós fazermos os cálculos e aí nós vamos obter 0,9% de 675. Como que a gente faz essa conta em si, né? Parece uma conta gigantesca, mas a primeira coisa que eu preciso lembrar é esse valor aqui, ele está em porcentagem, está com símbolo percentual. Como que eu faço para saber quanto que ele vale? Então, um 0,9% é a mesma coisa que 0,9 por 100, que vai corresponder à sua parte decimal, que é o mais importante de tudo, e aí você divide por 100, e aí você vai encontrar que ele corresponde ao valor de 0,009. Isso daqui vai fazer com que eu tenha o índice a trabalhar. Professor, eu posso usar os dois se eu quiser? Pode. Pode usar os dois que você precisa chegar no mesmo resultado. Fazendo a conta aqui, ó, 675, usar uma outra cor, 675 que multiplica 0,9 e depois divide por 100. 675 vezes 9, 0,9, desculpa, 0,9 vai dar 607,5. 607,5. Esse valor você divida ele por 100. E aí vocês vão encontrar 6,075, ou seja, 6,08, porque de 5 para cima você já arredonda para mais. Por sua vez, quando nós temos aqui agora o outro decimal, 675 vezes 0,09. Nessa situação, nós vamos ter que, fazendo a multiplicação, nós vamos encontrar que 9 vezes 5 vai dar os 45, que 9 vezes 7 é 63, 63 com 4, 67. 9 vezes 6, 54, 54 com 6, 60. Como que você tem dois números, né? Perdão, aqui são mais um, faltou mais um zerinho aqui. Como que você tem 3 dígitos após a vírgula, uma casa, duas casas, 3 casas e vírgula aqui. E aí arredonda 6,08. Show? Então, aqui a gente tem o valor do juro. Agora a gente precisa somar 675 mais R$ 6,08
E aí nós vamos ter 8, 0, 11, 8, 6. 681 e 8. Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso primeiro momento, primeiro encontro juntos. Essa aula, na aula presencial, a gente discutiu algumas coisas a mais. Nós demoramos até um pouquinho mesmo para ser iniciada a aula, depois a gente bateu um papo sobre alguns itens adicionais. Eu peço desculpa caso eu tenha deixado algo passado nessa primeira regravação da aula. Eu resolvi regravar a aula justamente para tentar trazer uma qualidade melhor do que se eu tivesse ficado tão só com a gravação do que eu passei, gravação do quadro. Mas desejo a vocês um bom estudo, fiquem atentos aos próximos vídeos que a gente atribui para vocês, fiquem atentos aos detalhes que a gente possa trazer nas aulas e sempre que possível pare as aulas, principalmente as aulas online que a gente vai estar fazendo, e não tenha vergonha de perguntar. Desejo a vocês um ótimo curso e contem comigo.